Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa através da internet. Nós celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que fomos criados a partir do sonho, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos a Eucaristia, chamada Eucaristia do sétimo dia, de José Maria dos Santos, que faleceu em Portugal e que conviveu com muitos de vós, e que era vosso amigo, vosso familiar. Portanto, lembramo-lo a ele e a toda a sua família, a todos aqueles que o conheceram. Nós estamos a caminhar para o reino, para a casa do Pai, uns hoje, outros amanhã, e neste momento o nosso papel é rezar por aqueles que vão partindo e pedir ao Senhor que os receba no seu reino, que lhe perdoe as suas faltas e que lhes dê a paz eterna. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos das boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de terdes sido iluminados, suportastes tão grandes e dolorosos combates, ora expostos publicamente aos insultos e tribulações, ora tornando-vos solidários com os que eram assim tratados. De facto, compartilhastes o sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, sabendo que possuís riqueza melhor e duradoura. Não queirais, portanto, perderem a vossa confiança, que terá uma grande recompensa. Vós tendes necessidade de perseverança, para cumprirem a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Porque ainda um pouco e bem pouco tempo, e aquele que há de vir não tardará. Ora, o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, não agradará a minha alma.
Nós não somos daqueles que retrocedem para a sua perdição, mas daqueles que perseveram na fé para salvar a sua alma. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme, levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer, torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos a celebrar a missa de sétimo dia, e é bom nós dizermos que a missa de sétimo dia, porque só nós os latinos do sul da Europa é que continuamos com esta tradição, e os do norte da Europa, e de onde, portanto, nós aqui no Canadá temos influência, sobretudo a cultura dominante é de Inglaterra, de Irlanda, portanto não tem a questão da missa de sétimo dia. Na terra de Jesus os números têm significado, e é por isso que de vez em quando nós vemos algumas tontarias, pessoas que pegam no livro do Apocalipse, onde há muitos números, e faz leituras mirabolantes, que não tem nada a ver com isso.
Os números 2, 4, 6 têm a ver com o pecado, com o mal, com a vida do homem. O 3, o 5, o 7 e o 50 têm a ver com a infinitude de Deus. Isto na cultura hebraica, que nós, na cultura de Jesus. E, por exemplo, usar no tempo de Jesus os números, toda a gente sabia o que significa. Por exemplo, ali na porta do Santo Cristo, que eu já disse várias vezes, foi aproveitar as portas que estavam, e quem foi a fazer foi aumentar e deu 7 corações de cada lado. Eu fiquei muito feliz, porque foi às mesmas distâncias e deu 7. Portanto, não houve nenhum objetivo de colocar lá os 7, mas Deus lá sabe as coisas. Para nós pensarmos que o coração é a forma de nos aproximarmos melhor de Deus. E quando rezamos com um irmão que partiu, no fundo é evocar também para Deus que olhe as boas intenções que foram brotando do seu coração ao longo da vida. Mas hoje, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34, mostra Jesus a explicar o reino. E toda a doutrina, toda a catequese, toda a formação que Jesus Cristo quis deixar foi nesta perspectiva, elucidar-nos a respeito do reino. Sabemos que a situação em que vivemos é provisória, estamos a caminho do reino. E Jesus fala-nos, narra-nos, fala-nos do reino. Mas nunca diz o reino é isto ou o reino é aquilo. Usa comparações. E usa parábolas. A parábola é uma narração que, sob o aspecto de uma comparação, está destinada a ilustrar um sentido e um ensino religioso. Quando todos os detalhes têm um sentido e significado real, a parábola se transforma em alegoria. No Antigo Testamento são poucas as parábolas. No Antigo Testamento não encontramos muitas parábolas. Temos uma ou outra no segundo livro de Samuel, em que Natã dá a conhecer o seu crime a Davi, fala de uma parábola, de uma ovelha. Um senhor rico tinha um rebanho, mas viu uma ovelha no vizinho e mandou matar o vizinho para ficar com a sua ovelha, que era uma parábola para lhe falar que ele que roubou a mulher, o rei roubou a mulher a um oficial da justiça. Mas não são muitas as parábolas no Antigo Testamento. O Novo Testamento, porém, Jesus usa muitas parábolas. E no dia de hoje temos 2 parábolas. A primeira de Marcos, que é partilhada com os evangelhos sinóticos. Nós sabemos que os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Esta parábola da sementeira é partilhada pelos 3, portanto Jesus contou-a. Jesus indica que o reino tem uma força muito grande, independente dos trabalhadores. Durma e se levante dia e noite, a semente germina. O semeador o que é que tem que fazer? É deitar a semente à terra. Dorme, descansa, levanta-se, deita-se e a semente germina. Portanto, Jesus quer dizer-nos alguma coisa sobre isto. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer, a respeito das comunidades que Paulo ia fundando. Portanto, aquele que planta é nada, aquele que rega é nada, mas o que importa é Deus que faz crescer o seu reino. Portanto, a minha missão e a vossa missão é anunciar, semear e confiar a Deus, a sementeira.
Porque o Senhor diz que a sementeira de noite cresce. E nós sabemos que as plantas crescem de noite. Estamos a dormir. Portanto, a graça de Deus, sabê-las ver. Saber ver a graça de Deus. E a outra parábola, melhor dito, a semente da mostarda, nós não compreendemos bem. Porque a mostarda é uma planta da família da couve e do repolho, mas que não existe no Ocidente. De grandes folhas, flores amarelas, pequenas sementes, tem uma espécie e há duas espécies principais, a branca e a preta. A branca chega a atingir 1,5 m, a 1,20 m, e a preta chega a atingir 3 a 4 metros. A negra é comum nas margens do lago Tiberíades, o seu tronco se torna lenhoso, por isso os árvores falam de árvores de mostarda. Portanto, é um bocadinho maior que a nossa couve. E dá umas sementes muito pequeninas, segundo eu nunca vi, eu nunca fui a Israel, dá umas sementes muito pequeninas e parece que são muito queridas essas sementes dos pintacilgos que há à volta do rio do mar Tiberíades, que vêm pintacilgos não se sabe de onde, para comer essas pequenas sementes de mostarda. E Jesus, usando essa planta que nós não conhecemos, como certamente eles lá não conhecem muitas outras que nós temos aqui, e para dizer que o reino de Deus é semelhante a uma semente tão pequenina, porque a semente da couve não é assim muito grande, pois não, é pequenina. Portanto, se esta é da família das sementes da couve, portanto, também será pequenina. Portanto, o que realça no ensinamento de Jesus é para nós olharmos para quem é o verdadeiro cuidador da sementeira. Porque a nossa missão é semear. E depois, de noite, levantamos, passeamos, vamos para aqui, para lá, e o Senhor faz as coisas germinarem com... E é isto o reino, segundo a parábola de Jesus, mas cada um tem que fazer a sua parte. Há quem rega, há horas para regar, há horas para semear, e depois lá vai o que semeou no final disto tudo, no final de colher. Para terminar, nós temos hoje uma missa de 7º dia do nosso irmão José Maria dos Santos de Portugal. Nós hoje recebemos uma notícia de Portugal muito triste, com a pandemia terrível, tanta gente a morrer, tanta gente doente, e os nossos parlamentares aprovaram a lei da eutanásia. E o argumento para convencer é a compaixão. Não queremos que ninguém sofra. Como nós cristãos, ainda ontem São Tomás de Aquino dizia: tu, se queres saber alguma coisa sobre o sofrimento, olha para a cruz. Queres saber alguma coisa sobre a paciência, olha para a cruz. Queres saber alguma coisa sobre a obediência, olha para a cruz. Porque na cruz está isso tudo de Jesus. Portanto, como é que um cristão diz que não quer sofrer? Nós não gostamos. Então, mas o nosso modelo é a cruz. E aquilo que nesta época, tanta gente a morrer. Eu, por exemplo, não sei se verei a minha mãe mais. Receber uma notícia tão triste de Portugal, daqueles senhores parlamentares, e sobretudo as bancadas que votam, aquelas pessoas que votam, é como uma fatada. Mas nós temos que pensar. Eu já andei por vários sítios na imigração e já vi muitos a tentarem voltar a Portugal. Mas depois chega a saúde e corremos de volta e não nos preocupamos. E nisto também temos uma palavra e o pecado a confessar a Deus. Porque nós não nos preocupamos muito. Voltamos a correr
voltamos a correr e não nos preocupamos, não se toca naqueles senhores, não se diz nada. E é triste, nós imigrantes, eu penso que houve pouca gente que emigrou que não quisesse voltar a Portugal. Penso que, e também os espanhóis, os gregos, nós vamos encontrando, todos queriam, mas depois a realidade e os filhos que cresceram, etc. E sobretudo esta questão da saúde. A saúde em Portugal tem que ser pública. Mas tem que ser pública porquê? Por razões ideológicas. Deve ser pública, todos devem ter acesso. Mas, porque não pode um ou outro, por exemplo, quem chega da Europa, ou quem chega da imigração, se tiver um seguro, porque é que não pode ir a outro sítio em vez de estar a complicar a saúde pública? Mas por razões ideológicas do comunismo, marxismo, não pode. E temos andado nisto estes anos todos, e agora dão-nos como presente a eutanásia. Mas pior que isto, eu penso que na Europa está-se a falar de Portugal como um dos países mais corruptos. E é uma distração. Vamos zangar-nos uns com os outros, vamos dizer umas coisas, vamos distrair-nos e ninguém fala na corrupção. Acontece que no domingo passado houve eleições e Portugal alegava-se ter um presidente católico. Temos um presidente católico. Deus nos perdoe. Deus nos perdoe. Deus nos perdoe porque numa época de pandemia, tanta gente a morrer, tantos problemas nos hospitais que eles dizem que há. Eu não sei se verei mais a minha mãe. E temos um Presidente da República Católico. Mas passa tudo. A peneira tem tantos furos, está tão rota, que passa tudo. Eu peço muito perdão, mas um filho que neste momento emigrou, e eu falo, portanto, por centenas e por milhares, não sabemos se vamos ver os nossos pais ou as nossas mães, não sabemos se vemos os nossos amigos, sabemos que temos um Presidente da República católico. O Primeiro-Ministro, de vez em quando, vai fazer assim uns shows, aqui e acolá. E andamos nisto há tantos anos, e agora, numa situação desta, tão dura, tão difícil, aqueles parlamentares, é bofetadas no povo português. É autênticas bofetadas que estão a dar. Pelo menos nesta época. E a Europa toda a dizer, no Parlamento Europeu, é uma vergonha, a dizer que Portugal é só corrupção. Mas agora, então, vamos entrar nesta questão muito forte para distrair. E quem fala como eu, corre perigo. Porque nós não podemos falar isto. Mas que Deus nos perdoe, porque a revolta é grande. E eu tenho visto, ainda no domingo passado, por causa das eleições, um senhor jornalista a dizer que nós, os imigrantes, que não sabíamos votar. Não sabemos votar. Mas a gente já sabia há muito tempo que eles pensam assim em Lisboa. Mas temos a eutanásia, aquele dom maravilhoso, com um Presidente da República Católica. Dizem. Que Deus nos perdoe, que Deus nos dê força, que Deus nos dê, mas nós não podemos continuar assim. É um pouco por todo o lado. E os imigrantes sabem disto, porque quando vão a Portugal, todos queriam voltar e todos fogem. E não é no fugir que mostramos o amor aos nossos pais, padrinhos, madrinhas, familiares, que têm que resistir a isto. Nós temos responsabilidade. O fugir não resolve nada. Sabemos que não sabemos votar. Dizem eles em Lisboa. Mas pelo menos sabemos ver. E sabemos escutar o que estão a dizer na Europa. Nós sabemos escutar o que estão a dizer na Europa, no Parlamento Europeu.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, o mistério do crescimento do Reino de Deus está na força divina que nele se encerra. Coloquemo-nos à disposição desse crescimento, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pela comunidade católica universal ao serviço da palavra, pelos bispos da China, fiéis ao Papa, e pelos presbitérios que levam o peso do dia e do calor, oramos. Ensinai-nos, Senhor, o bem servir. Pelos homens de fé que se põem à disposição de Deus, pelos que lançam a semente à terra com alegria, e pelos que creiam na força do Espírito, oramos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos cristãos ultrajados por causa da fé que professam, pelos que suportam grandes combates até ao martírio, e pelos que se tornam solidários com os perseguidos, oramos. Ensinai-nos, Senhor, o bem servir. Pelos que se compadeçam com o sofrimento dos que choram, pelos que sofrem a expoliação dos próprios bens, e pelos que acreditam numa riqueza melhor e duradoura, oramos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos paroquianos que assiduamente ouvem a palavra, pelos que vivem à margem da nossa Assembleia, e por aqueles que têm fé como um grão de mostarda, oramos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Senhor, tornai-nos humildes, semeadores da vossa palavra, vigilantes e atentos ao dom da fé que nos destes, na esperança do grande encontro no reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso,
Com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo José Maria dos Santos, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre neles, nestes dons sagrados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e de paz e que o Senhor vos acompanhe.